Cara, eu saí do zero de faturamento mensal até os 6 dígitos por mês, com muita turbulência no meio do caminho. Mas a certeza que eu tenho para contar para vocês nesse vídeo aqui de hoje foi uma ação que eu tomei que tornou a minha empresa muito melhor, que fez me tornar quem a gente é hoje, faturando 6 dígitos recorrentemente desde novembro de 2024, tá? Mas antes eu preciso te provar que com uma simples ação tu consegue mudar toda a história da tua vida, do teu país ou até do mundo. Quero contar para vocês algumas peculiaridades do meu conhecimento para vocês entenderem bem certo essas ações que devem tomar hoje que vão te tornar uma pessoa melhor pro longo prazo e ter uma empresa de verdade. Mas primeiramente, pessoal, Michel aqui, diretamente do posto de comando. E olha só, no meu tempo de faculdade que fazia administração, eu precisei fazer uma tarefa para minha aula de comunicação. E aí eu contei sobre como uma chuva mudou a história do país. Eu quero te provar que uma decisão tomada, independente se é certo ou está errado, vai mudar toda a tua vida daqui para frente. Vamos lá, eu quero voltar para a Primeira Guerra Mundial, antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo sabe que o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do Arquiduque Ferdinando. Todo mundo deve saber essa história por causa dos tempos de colégio, todo mundo sabe, deveria ler mais, tá? Mas olha só como é que aconteceu. O Ferdinando estava em Sarajevo, que hoje pertence à Bósnia, mas na época pertenceu ao Império Austro-Húngaro. E aí ele, para fugir de uma barricada, como se fosse uma rua assim, para fugir de uma barricada, ele desviou um caminho para conseguir se livrar da turbulência que estava em Sarajevo. Sarajevo, não sei como é que se pronuncia essa palavra direito. Mas enfim, o motorista pegou uma rua errada, o Arquiduque Frederico Ferdinando atrás no carro e foi fazer a volta na frente de um restaurante. O que aconteceu? Um dos líderes do movimento para capturar o Frederico Ferdinando estava no bar, porque ele foi lanchar essa hora, foi comer. Ele percebeu, viu o carro dando ré e viu que o Frederico estava dentro do carro. Ele jogou uma bomba, explodiu o carro e matou o Frederico Ferdinando. O que aconteceu dali em diante? A Primeira Guerra Mundial foi ocasionada entre a Hungria, a Alemanha e a Itália contra o outro lado, que não lembro de cabeça qual que é. Enfim, a Hungria lutou desse lado, perderam a guerra, foram meio que dividiram a Hungria no meio entre o pessoal que era mais o russo e os americanos. Não era tanta influência naquela época, mas mesmo assim foi. E aí, de novo, em 1941, se juntou a Alemanha nazista contra o outro lado da guerra, que era Estados Unidos, não lembro qual é o outro lado da guerra. Mas enfim, aí a Hungria se dividiu novamente, porque foi um lado socialista e um lado meio que os revoltosos capitalistas, digamos assim, o pessoal que era mais do lado de direita e de esquerda, como para vocês entenderem bem. O que eu quero perguntar com isso? Porque onde se encaixa a chuva nessa história? Por mais que teve uma decisão tomada, o motorista uma decisão errada, em pegar uma rua estreita, uma rua errada, que ocasionou a Primeira Guerra Mundial, em 1954, o time da Hungria estava excelente, excepcional. Goleavam todo mundo, fizeram 50 gols para todo mundo, tomaram apenas 6 gols e chegaram na final contra a Alemanha. E olha só, a única motivação do pessoal da Hungria em se importar com essa Copa do Mundo, em se importar com alguma coisa, era na Copa do Mundo, porque a seleção liderada pelo Frederic Puskás, era excelente, excepcional, uma das melhores da história do futebol que a gente já teve. Então o país se orgulhava disso. Por mais que estava dividido, a única felicidade do país era realmente a seleção. O que aconteceu em 54? Chegaram na final da Copa do Mundo, goleando todo mundo, pegaram a Alemanha Ocidental na final da Copa do Mundo. O que aconteceu ali? Eles já tinham goleado a Alemanha por 7-3 na fase de grupos. Pegaram a Alemanha na final da Copa do Mundo, primeiro tempo 2-0, baile para a Hungria. No intervalo, aconteceu a maior chuva, não, isso é reza a lenda, né? Uma grande chuva no intervalo e se perdurou pelo segundo tempo. Agora reza a lenda que a Hungria nunca tinha jogado uma partida na chuva. O que aconteceu com o segundo tempo da partida? 3-2 para a Alemanha campeã da Copa do Mundo e agora até campeão. Se fosse esse título aí, seria um tri e aí a Hungria teria um título da Copa do Mundo. Mas enfim, não aconteceu. O que aconteceu depois disso aí? A Hungria se dividiu mais drasticamente. O Puskás ficou 20 anos exilado da Hungria, tudo isso por causa do motorista, pegou um caminho errado e aí ocasionou a morte do Ferdinando, o país se dividiu, aconteceu a chuva mais pra frente, que aí perderam a Copa do Mundo, se dividiu novamente a Hungria e depois separou, a guerra foi com a Iugoslávia, separou a Iugoslávia, hoje virou Bósnia, enfim, tem 1000 países quando era a Hungria antigamente, é o Império Austro-Húngaro, né? Mas eu quero te contar com essa história toda aqui, que eu também achava que eu precisava tomar muitas decisões, precisava fazer muita coisa para começar a escalar minha agência. Mas é só uma simples ação. Assim como o motorista tomou a rua errada, ocasionou todo esse acontecimento, se tivesse seguido certo, por exemplo, ou não errado o caminho, tudo teria acontecido mais
fácil. Tu não teria sido ocasionado na Primeira Guerra Mundial, ou teria sido igual, mas só que de outro caminho, mas não era ele que ia importar, ou não teria morrido o Ferdinando, e depois o Puskás, o melhor jogador da história, um dos melhores jogadores da história do mundo, não teria fugido do país dele e ficado exilado durante tanto tempo, né? Mas aconteceu isso comigo várias vezes durante a nossa jornada de agência. Mas a principal decisão que a gente tomou para conseguir finalmente escalar essa agência foi não ter mais medo. Foi começar a virar a chavezinha de um empresário e não apenas de um autônomo. O que eu quero dizer com isso? Quando tu pensa como empresário, tu começa a analisar os números do teu comercial. Tu começa a se preocupar com o teu produto que o teu cliente está experimentando, está contratando. Você começa a pensar na experiência do teu cliente, no resultado do teu cliente. Começar a analisar as métricas do comercial como se fosse matemática. Analisar toda a tua operação como uma empresa de verdade e não como mais um hobby ou mais uma fonte de renda extra. Essa é a virada-chave que tu pode tomar agora, hoje, e começar a direcionar melhor o rumo dos teus negócios. Mas eu preciso que você tome uma decisão, tome uma ação. Senão, se você não tomar nenhuma ação agora, vai permanecer assim por um longo período de tempo. Esse vídeo aqui não é uma dica prática do que você precisa fazer, mas é uma virada-chave que você precisa tomar. Uma decisão tomada hoje vai facilitar todo o teu caminho a partir de agora, ou dificultar. Aí depende da decisão que tu vai tomar e da energia que tu vai colocar nela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, um cenário diferente. Se inscreva aqui embaixo no meu canal no YouTube, veja meu Substack, meus textos no Instagram. Valeu pessoal, até mais e tchau, tchau.